tirado não da minha vida, nem da pastora Lu, mas tirado exatamente do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E se inicia no capítulo 11 dizendo que a fé é o firme fundamento. Então a fé, ela declara que ela precisa de um firmamento, pastora. Porque esse firmamento é que nos deixa de pé diante das dificuldades. Só que tem algo mais interessante, que o fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem, ou seja, ainda que você não esteja vendo, mas você tem que tomar posse que Deus está fazendo, porque este é o verdadeiro firmamento de uma fé verdadeira, genuína, que o crente deve ter. E vamos falar exatamente de um homem por nome de Jacó. Nós sabemos que Deus fez uma promessa para Abraão, para Isaac e para Jacó, mas eu não quero entrar em Abraão e nem em Isaac. Sabemos que Isaac foi o pai de Jacó. Só que antes de chegar, de Jacó se tornar Israel, vamos conhecer um pouco desse homem, que foi também um herói da fé, a qual está escrito em Hebreus de capítulo 11, justamente com Moisés, com Abel, qual a palavra do Senhor diz, como mulheres que foram até a ressurreição, o sepulcro de Jesus. A palavra também do Senhor vai dizer de Abraão, de Isaac, muitos homens da fé, até mesmo uma mulher prostituta que tinha por nome, que tem o nome de Rabi, a qual Deus também colocou em Hebreus de capítulo 11, que significa a natureza da fé. Só que Jacó era um homem trapaceiro, enganador, usurpador. A palavra do Senhor nos diz que Jacó era um homem mentiroso e que ele enganava facilmente. Só que a Bíblia diz que quando a sua mãe, por nome de Rebeca, estava, aleluia, em seu ventre, Jacó e Esaú eram gêmeos, eram dois homens, duas nações, a qual o próprio Senhor falou que o maior serviria ao menor. Ou seja, nós sabemos que o primeiro é o que é o primogênito, então ele tem direito, aleluia, de reinar sobre a casa depois que seu pai morre, e até a herança do pai, a parte é maior para o primogênito. Mas não foi dessa forma que Deus quis, não foi dessa forma que Deus trabalhou na vida de Jacó. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Jacó e Esaú, seu irmão, estava no ventre de Rebeca, ali vai dizer que houve já uma briga entre os dois irmãos. Dentro do ventre da sua mãe já tinha, pastora Lu, uma confusão entre aqueles dois filhos. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus declara, aleluia, que haveria duas nações. Ou seja, se cumpriu exatamente o que Deus falou. Mas vemos dentro da palavra que quando Esaú sai, Jacó ele sai logo depois, mas ele sai agarrado no calcanhar de Esaú. Ou seja, o que a palavra está dizendo para mim e para você aqui nesta noite, que para receber a promessa de Deus é preciso estar agarrado na mão do Senhor Jesus. Eu vou repetir para que você entenda. Para ter a natureza da fé é preciso estar agarrado na mão, no pé daquele que pode fazer por mim e por você nesta noite. Tem que estar agarrado. Só que Esaú agarra, Jacó, perdão, agarra no calcanhar de Esaú. Por quê? Porque o caráter de Jacó era diferente do de Esaú. A palavra do Senhor vai dizer que Esaú, ele, aleluia, ele era o que? O perito na caça, um homem cabeludo, ou seja, peludo,
Esaú, ele pega, aleluia, o seu arco e sai para caçar. E a palavra do Senhor diz que seu pai Isaque, aleluia, ele amava mais Esaú do que a Jacó. Mas a sua mãe Rebeca tem um carinho especial por Jacó. Mas a palavra do Senhor diz que Isaque já estava, aleluia, na sua velhice. Os seus olhos estavam pesados, pastora Lu, porque tinha que acontecer a promessa de Deus sobre Jacó. E Esaú, aleluia, sai para caçar. Mas a palavra do Senhor diz que quando o pai Isaque pede para que vá e casse e traga uma caça, e ali que faça uma comida, um cozido, porque Isaque, pastora, já queria abençoar Esaú, dar a bênção do filho primogênito que tinha direito da promessa. Mas a palavra do Senhor diz que, aleluia, Rebeca vai ouvir. Pastora, é uma coisa assim muito interessante a palavra, porque nós vamos ver que uma mãe, ela vai enganar o seu próprio marido e o seu próprio filho, para que se cumpra uma promessa da parte de Deus. Só que a palavra do Senhor também nos diz que quando Esaú ele sai para caçar, Jacó agora vai ouvir o conselho da mãe. E que conselho é esse? Vamos agora no lugar de Esaú. Para quê? Para que Isaque venha me abençoar. A sua mãe vai preparar tudo, igreja. Prepara o cozido, prepara a caça, prepara a roupa, aleluia, prepara da forma como Esaú era, peludo, cabeludo, como a palavra do Senhor diz. E a mãe vai preparar tudo, ou seja, por quê? Porque tinha que acontecer a promessa de Deus, tinha que se realizar aquilo que Deus falou. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando Jacó se apresenta para o seu pai Isaque, Isaque vai abençoar no lugar de Esaú. Ou seja, a promessa de Deus vai se cumprir sobre a vida de um homem que era enganador, usurpador, trapaceiro, mentiroso. Um homem que precisava, aleluia, ainda ter um encontro com Deus, para que Deus mudasse o caráter daquele homem. Porque estar na presença de Deus, aleluia, não significa estar da mesma maneira. Estar na presença de Deus, presbítero, é primeiro preciso passar por uma transformação de caráter. É preciso primeiro, Deus, tirar, aleluia, o encanamento, tirar do caráter do homem de ser usurpador, mentiroso, trapaceiro, porque assim foi Jacó. Eu vou te dizer por quê. Porque ele vai falar assim. Jacó chega para Esaú. Observe algo bastante interessante aqui. Vai haver, sabe o que? Uma compra, uma venda. A primogenitura vai se tornar agora um prato de comida. Vai se tornar algo tão pequeno que vai perder o valor para Esaú. Por quê? Porque Jacó, aleluia, por ser enganador, ele vai usurpar, aleluia, a bênção que era de Esaú. Mas Jacó, pastora, ele não toma a força. O mais interessante da palavra, que ele não vai matar o seu irmão para tomar posse da herança, não. Ele vai oferecer algo em troca, para que ele dê a primogenitura, o direito de ser primogênito. Ou seja, foi uma base de uma conversa que Jacó pega a bênção de Esaú. Ou seja, Jesus está falando comigo e contigo. Cuidado com o que você está conversando, cuidado com o que você está negociando, porque através de uma conversa você pode perder a tua bênção. A bênção tão esperada de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos,
Escuta, presbítero, o que é uma primogenitura? É um direito próprio que o filho tinha da sua herança do seu pai. E ele vai dar por um prato de lentilha, ou seja, por um guisalho, aleluia. Ele vai dar, irmã, por um prato de comida, aquilo que era eterno para ele. Oh, aleluia, Senhor, tu és fiel. E o Senhor está falando conosco aqui. Aleluia, Tem pessoas glória. que estão trocando a salvação eterna, aleluia, Glória. para os prazeres deste mundo. Tem pessoas trocando Oh, a aleluia, coroa da glória. vida, aleluia, por um momento de prazer, por alguns segundos de prazer, aleluia, por um prato, aleluia, daquilo que o diabo oferece. Tem pessoas que trocam o reino de Deus, sabe por quê? Para as coisas aqui nesta terra. E o Senhor me trouxe aqui nesta noite, com dentro da palavra